Bom dia, RPGista. Hoje falarei a vocês sobre os sábios, mágicos e bondosos dragões dourados, os verdadeiros paladinos do bem e da justiça, os poderosos seres que secretamente travam uma eterna batalha contra o mal. Esses são os dragões dourados, o ápice do ápice dentre os dragões metálicos e também dentre os cromáticos. São de fato seres capazes de encher de medo o coração até dos mais poderosos e mais malignos oponentes. E vocês vão ver como eles são bem diferentes, como são mais reclusos e observadores, como vagam pelo mundo à procura de pessoas bondosas e de inimigos malignos. São, enfim, incansáveis heróis em uma terrível batalha contra tudo o que é ruim. E vocês vão ver como, além de super poderosos, eles são seres muito interessantes, que podem gerar inúmeros fios muito legais de histórias e de aventuras. Fiquem ligados aí que vocês vão ver. Mas aí você já me pergunta: Hey, Léo, mas o que torna eles tão poderosos assim, meu caro? Bem, em primeiro lugar, suas próprias capacidades físicas, que superam até a dos dragões vermelhos, além de sua baforada de enfraquecimento, que dá a ele uma enorme vantagem sobre monstros poderosos, desde, é claro, que estes usem a força como sua principal fonte de dano. Além disso, como eu disse, eles são estudiosos e sábios, tomando muito cuidado ao entrar em conflitos e muitas vezes sendo usuários também de magia. Se tem algum tipo de dragão que você pode usar e abusar da versão variante dele, aquela em que o dragão possui habilidades e feitiços, esse tipo é o dragão dourado. Eles são extremamente habilidosos em lidar com a magia e são fascinados e atraídos por ela. Até por isso, seus tesouros, de um modo geral, são cheios de itens mágicos, de deixar os olhos dos aventureiros cheios de lágrimas. Mas falarei de seus lares mais pra frente. Como eu disse, vou mostrar a vocês como eles são diferentes até na forma como se comportam quando comparados aos outros dragões metálicos. Mas antes é melhor eu falar um pouquinho sobre as suas características físicas, o que vai nos permitir falar também sobre as inspirações que levaram à criação dos dragões dourados. E o motivo talvez aí pelo qual eles sejam tão sábios, tão poderosos e tão diferentes. E uma das características físicas mais marcantes que eles possuem é a sua espécie de bigode, que são na verdade pequenas articulações e que claramente possuem uma inspiração nos dragões chineses. E é aqui que veremos algo muito interessante. Quem nunca ouviu no meio do RPG a galera falando: Mas os dragões possuem 4 patas e 2 asas. Se forem 2 asas e 2 patas, se trata de Wyvern. E bem, o dragão dourado, nas primeiras edições do D&D, era na realidade como um dragão chinês, com um corpo mais ou menos como o do Shenlong, do Dragon Ball. Isso é, completamente diferente da classificação clássica da Europa medieval, com 4 patas e 2 asas. E é aqui que a coisa fica interessante, pois dragões possuem uma representação e uma simbologia muito diferente se analisarmos a cultura europeia e a cultura oriental, e especialmente a chinesa. Sim, é na Europa, na Idade Média do Ocidente mais especificamente, que temos nos símbolos heráldicos uma representação do dragão como vemos no D&D, o dragão clássico medieval com 4 patas e 2 asas. Já na China, temos uma representação mais variada, que, como dito, inspirou a criação do dragão dourado. Por isso, é interessante observar que os criadores da ambientação do Dungeons & Dragons claramente se inspiraram nessas diferentes visões. Podemos notar como o dragão vermelho é o ápice dos cromáticos, inspirado pela visão da Idade Média, e como o dourado é o ápice dos metálicos, inspirado pela mitologia chinesa. E aí você me pergunta: Hey, Léo, mas o que você quer dizer com isso, meu bom homem? O que eu quero dizer é que, além de termos uma representação do dragão com 4 patas e 2 asas na cultura europeia, eles eram vistos também como um símbolo do mal, como demônios, como filhos da serpente, até pela passagem do livro de Jó que descreve o terrível monstro Leviatã, que não tinha representação de 4 patas e 2 asas, mas ainda assim é da onde veio a ideia dos dragões serem malignos. E vemos como o dragão vermelho é a epítome disso, tendo também a forma clássica do dragão medieval, e sendo basicamente um avatar da maldade dentro da ambientação do D&D. E vemos como o dragão dourado, que inicialmente tomava a forma do dragão chinês, falarei sobre como suas características mudaram já, se opõe a isso, sendo seres muito mais mágicos, quase como uma espécie de entidade divina. E isso vem justamente por se basearem mais nos dragões da cultura chinesa, em que tais criaturas são um símbolo de excelência e possuem também, de um modo geral, poderes sobre a natureza, sabedoria e a capacidade de tomarem múltiplas formas.
Não à toa, no D&D, os dragões metálicos são os que possuem a habilidade de mudar de forma, podendo se transformar em animais, monstros e até em seres das raças humanoides. É claro que há exceções em que dragões cromáticos aprendem essa habilidade, no entanto, somente os metálicos possuem ela de forma inata, o que mostra mais uma vez a inspiração vinda da representação chinesa. E o dourado, na realidade, é o que utiliza essa capacidade de transformação de um jeito que vai nos permitir criar muitas histórias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, mas já falo disso. Deixem-me terminar de falar sobre as características físicas. Como dito, nas primeiras edições, o dragão dourado de fato possuía o formato do dragão chinês. Atualmente, porém, ele tem o estilo medieval, com 4 patas e 2 asas. Ainda assim, as asas de um dragão dourado são um pouco diferentes, estendendo-se por seu corpo todo, quase como numa espécie de asa de avião ou então algum tipo de planador. Além disso, ele possui uma cauda e um pescoço bem mais longos do que os outros dragões, e por causa disso tudo, no final das contas, quando eles voam, eles podem bater as asas e também fazer movimentos ondulatórios para voar. E por causa do comprimento da cauda e do pescoço, quando eles estão nesse ato de voar, eles acabam tendo uma aparência bem similar com a do dragão clássico chinês. Ou seja, o visual foi mudado para o estilo medieval, mas se manteve ainda uma homenagem à sua forma original. E agora sim, tendo falado das características físicas, eu posso falar de coisas comportamentais para lá de interessantes, que podem dar muitos ganchos aí para as histórias de vocês. E a principal característica nesse sentido dos dragões dourados é o fato de que eles são um pouco isolados dos outros dragões, que gostam de adotar uma forma não dracônica como um animal ou humanoide e andar por vilas e por diversas localidades, observando, coletando informações e mantendo um olhar atento ao surgimento de qualquer mal. Os dragões dourados possuem, inclusive, formas de se comunicar entre si, seja por magia ou até mesmo presencialmente, e trocam essas informações, elegendo até mesmo um líder democraticamente que vai governar todos os dragões dourados. Mas enfim, eles fazem muito isso, vivem escondidos no meio de nós, observando e secretamente identificando e eliminando planos e seres malignos. Vejam então como isso nos dá enormes possibilidades de trama. Você pode ter uma vila pacata, e nessa vila vive um pequeno cão, que todos cuidam e alimentam. E esse cão é na verdade um dragão dourado, que por ver a bondade da vila, repentinamente se revela no meio de um ataque maligno de orques ou outros seres e protege aquele povo. Você pode ter também um velho pescador, que está sempre ali, contando suas histórias, mas está sempre testando a cidade e os aventureiros, sempre de olho em possíveis sinais de grande bondade ou de grande maldade. Pode ter também um cão pastor, ou um desconhecido que pede ajuda na estrada para um grupo. Enfim, quero ilustrar como esses seres podem dar uma dinâmica muito legal e trazer algo de muito surpreendente para suas histórias. E mostrar também como eles podem até ter um papel de mentores, no estilo da jornada do herói, em que vemos um eremita meio louco, como Yoda em Star Wars, testando Luke, e que depois se revela um ser de imensa sabedoria e poder. Vale lembrar também que nas edições bem iniciais do D&D, a proposta do jogo era que os aventureiros fossem sim um grupo bom e heróico, e que não se distanciassem tanto disso. Nessas edições também, os dragões dourados eram uma ferramenta interessante para deixar o grupo ressabiado. Afinal, se eles saíssem matando guardas e mendigos por aí, fazendo maldades, pode ser que eles de repente esbarrassem com um desses dragões, secretamente ali, protegendo aquela vila, cidade ou localidade do mal. Tá aí um jeito de dar um belo susto no seu grupo. Mas enfim, há inúmeras tramas em que essas ações secretas e essa possível presença desses seres podem gerar situações incríveis em um RPG. Mas aí você me pergunta: Hey, Léo, você não disse que eles tinham tesouros? Como podem então ficar tanto tempo assim longe de seus lares? E a resposta aqui é simples. Em primeiro lugar, os dragões dourados são extremamente ecléticos na hora de escolherem os seus lares, podendo fazer em quase qualquer localidade, o que inclui até cavernas debaixo do mar. De qualquer forma, essa possibilidade de fazer lares em qualquer lugar já permite, que os lares de alguns desses dragões sejam mais próximos a cidades e civilizações. Mas mesmo assim, o que realmente permite que eles fiquem numa forma animal ou humanoide por muito tempo e que possam viver em alguma vila ou cidade é o fato de que, de um modo geral, os tesouros que eles guardam em seus lares são protegidos por runas mágicas. E essas runas avisam ao dragão da presença de invasores. E aí é claro que, sendo avisado, ele tem tempo de retornar ao seu lar e dar de frente com inimigos ou aliados desconhecidos. E é justamente essa característica que permite a ele sair perambulando pelo mundo, observando, analisando e protegendo.
Claro que isso é ainda mais fácil se tivermos um dragão dourado capaz de usar magia, uma vez que ele poderia simplesmente se teleportar no seu caminho de volta ao lar. E eu cheguei a pensar em fazer uma piadinha com o filme do Homem-Aranha aqui, mas tudo bem. Mas enfim, seus lares ainda possuem outras 3 características super legais, que podem dar cenas incríveis também em suas histórias. Em 6 milhas em volta deles, a localidade é toda recoberta por uma bela névoa mística. E tal névoa não obscurece de forma alguma a visão, mas se transforma em figuras assombrosas quando criaturas malignas estão próximas do dragão ou de criaturas não malignas que estejam na região. É uma forma dessa névoa avisar essas pessoas ou o dragão do perigo. E como eu disse, isso abre a possibilidade para muitas cenas legais, principalmente se os aventureiros não entenderem exatamente o que está acontecendo e onde eles estão, mas passarem a perceber que estão sendo protegidos por alguma entidade. Também é uma forma de o próprio dragão perceber se está lidando com algum grupo maligno ou não. Portanto, tomem cuidado. Uma maçã podre no grupo e... já viu. E além disso, nessa mesma área de 6 milhas, o dragão pode estabelecer uma conexão telepática com uma criatura e falar com ela durante seus sonhos. E essa criatura vai lembrar de toda a conversa quando acordar. Bem legal, não é? Mais uma possibilidade enorme aí de interpretação e de um diálogo legal. E o terceiro efeito também é super interessante e pode gerar momentos muito maneiros aí numa aventura. Quando se chega a 1 milha do centro do lar do dragão, pedras preciosas começarão a brilhar, indicando a presença próxima do lar da criatura. Esse é outro momento que pode ser pra lá de diferente e saboroso numa aventura, pois os aventureiros perceberão que estão próximos do seu destino. Enfim, essas foram as características dos poderosos dragões dourados. Espero que tenham curtido o programa e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal!